se até agora estivemos a dar atenção a casos e situações de cidadãos pertencentes a minorias étnicas, há outros grupos de cidadãos com diferentes orientações de vida societal e sexual que também têm razões de sentidas queixas. A maioria dos portugueses não concorda com casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Uma sondagem da Universidade Católica para a RTP mostra que o tema divide o país. Nem todas as discriminações funcionam da mesma maneira. E a discriminação das pessoas LGBT apoia-se muito na invisibilidade. Nós somos marcados pelos 3 Is: o insulto, o isolamento e a invisibilidade. João esconde a cara porque ainda representa a grande maioria dos que não se assumem publicamente. Medo de perder o emprego, medo da reação de familiares e amigos. Há um déficit de representações das pessoas LGBT e todas as pessoas precisam desses modelos para se reverem e para constituírem até a sua própria identidade. O Brasil teve agora o seu primeiro casamento reconhecido entre pessoas do mesmo sexo. Um é jornalista de televisão e o outro é produtor de moda. A RTP, de facto, ao longo dos tempos, tem feito uma evolução a nível dessas representações e a nível também do cuidado no tratamento, por exemplo, de peças jornalísticas ou a nível da atenção que é dada em termos de programas de debate, por exemplo, em relação a questões relacionadas com os direitos das pessoas LGBT. Note que nos últimos 10 anos foi feito um enorme trabalho de casa a nível dos mídias. Questões como a opção sexual passaram a ser substituídas pelo termo orientação sexual. Para nós era importante transmitir aquela ideia que nós não escolhíamos. Ninguém escolhe o caminho mais difícil ou o caminho da exclusão social e legal. Portanto, esse pequeno clique da orientação sexual foi uma pequena vitória para nós. Há alguns exemplos muito positivos. Houve debates recentes sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que é um tema que obviamente está na agenda política há algum tempo, desde o programa Sociedade Civil até o programa Prós e Contras. O programa e reportagem também tem abordado várias temáticas que são particularmente relevantes, desde a questão da parentalidade até à questão das pessoas transexuais. Só se fala de homossexualidade e de transexualidade, etc., quando se fala desses temas que são ainda hoje considerados e tratados como fraturantes, polémicos, e portanto eu acho que tentando dar-se atenção a essas causas, e é bom que se dê, como é óbvio, também se tem uma visão discriminatória dos homossexuais, dos transexuais, dos bissexuais, que não são vistos como parte da norma. A comunidade homossexual festeja hoje nas ruas de várias cidades europeias aquilo que chama o orgulho gay, uma mensagem escutada também em Lisboa. Sem preconceitos, cerca de 3.000 pessoas entre homossexuais, lésbicas e de outras tendências vieram de vários pontos do país desfilar em Lisboa contra a discriminação e em busca dos seus direitos. A RTP portuguesa, como em geral as televisões portuguesas, não percebem este movimento como um movimento de projeto. Ainda o veem como um movimento de protesto. E por isso observam-nos com um olhar ainda, por um lado, muito curioso, como quem espreita pelo buraco da fechadura, ou então com um olhar de folclore por causa das marchas. Muitas vezes os jornalistas chegam à marcha e não se preocupam de vir falar com as pessoas da organização da marcha, pessoas que estão, se calhar, com alguma preparação para falar e para dizer coisas tão simples como o lema da marcha. É importante todos os anos passar-se esse lema. É uma luta não só por igualdade formal, não só por igualdade jurídica, mas sobretudo pela mudança de mentalidades. De facto, existe uma tentação na informação portuguesa, seja ela televisiva ou escrita, do folclore e daquela curiosidade das plumas. As fotos que tiram são as fotos sobretudo do folclore dos travestis e dos transexuais. E essa não é a imagem da homossexualidade. São filmadas, por exemplo, poucas mulheres, são filmados homens que por vezes vão mascarados ou vão transvestidos e que para mim têm todo o direito de lá estar. Mas muitas vezes as pessoas que estão em casa, quando veem, não se identificam com essas imagens. Portanto, é importante passar uma imagem de todos, não excluir ninguém. A RTP também deveria garantir que há representações da diversidade, sobretudo de pessoas LGBT que existem, porque essa diversidade também tem que ser marcada, precisamente para não perpetuar estereótipos, para mostrar todas as realidades que existem, e são muitas.
E isso pode ser feito quer a nível jornalístico, quer a nível da ficção. As televisões têm a imagem do poder e aquilo que eles transmitem é aquilo que as populações aceitem e assumam como verdadeiro e bom. É muito, muito mau quando é vinculada uma ideia errada sobre determinado assunto e sobretudo para esta temática, a orientação sexual e identidade de género. Muitos dos jornalistas nadam no heterossexismo, no sexismo e no machismo, que é o cotidiano em que se surfa todos os dias na sociedade. E eles transmitem esses valores, que são os valores conservadores, mas que eles não têm a percepção de que estão a transmitir. Pensam que estão a transmitir o que é comum e o que é natural. É muito importante que os jornalistas tenham informação sobre as coisas, porque a ignorância muitas vezes também leva a essa visão, porque quando houve o escândalo da Casa Pia, houve uma associação entre a homossexualidade e a pedofilia e o abuso sexual de menores que é completamente contraproducente. Isso não é contrariado, não é esclarecido. As pessoas têm que ter consciência que o que nós falamos é direitos humanos, é de cidadania plena. São questões de direitos humanos, são questões relacionadas com princípios fundamentais, com o princípio da igualdade, com a ideia de liberdade, com a qualidade da democracia.